esse trabalho que nós estamos realizando nesses estudos. Irmã Raimunda dos Santos, leia com calma o teu versículo aí. Qualquer mesmo, pastor, que o senhor falou? Salmos, é? É o que eu mandei para vocês aí. Eu não ouvi direito. Desculpa. Eu não ouvi direito não, pastor. E agora? Eu tenho uma seleção de salmos aqui, de versículos aqui que eu passei para vocês para a gente fazer uma grade aqui, só que agora eu também não lembro. Segure as pontas aí, então. Tá, depois eu vou. Sara Regina, é o mano que está aí. Não tem a paz, Senhor. Pode ser. Como é que é o nome do irmão? É Rafael. Rafael. Leia aí, mano. Pode ler, pastor? Pode ler, fica à vontade. Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Sim. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém. Glória a Deus. Observe que a palavra do Senhor diz que você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Aí a pergunta eu te faço dentro dessa palavra que o Rafael leu. Quem é que te fortalece? Se você busca se fortalecer em Deus, tudo você pode naquele que te fortalece. Agora, se não é Deus que te fortalece, você não vai poder fazer nada. Só Deus é a força do ser humano nessa terra. Só Deus tem o poder de fortalecer a nossa vida. Só Deus tem o poder de nos fortalecer espiritualmente para cumprirmos o propósito dele. Você sabe por que tem tanta gente ansiosa por aí hoje em dia? Porque não busca Deus para Deus fazer a vontade dele na vida dela, na vida dele. Busca a Deus para fazer a sua própria vontade. Você sabia que os seus planos não chegam nem perto dos planos que Deus tem para você? Talvez você ora para Deus te dar um carro. Aí o carro que você quer não é o carro que Deus quer te dar. Você ora para Deus te dar uma casa, você até desenhou a casa. Mas o que Deus tem para a tua vida, às vezes, é melhor do que a casa que você está sonhando. E mesmo que seja um pouco mais inferior, nós temos que aprender a glorificar a Deus, porque tudo é um aprendizado, uma preparação para termos estrutura, para Deus nos dar algo maior. Ana Célia, leia o versículo. O cavalo prepara-se para o dia da batalha. Qual é a passagem? É Provérbios 21, 31. Amém. O cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas do Senhor vem a vitória. Olha só. Leia de novo. O cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas do Senhor vem a vitória. O cavalo prepara-se para o dia da batalha. Olha só essa passagem como ela é poderosa. Se prepara o cavalo para a batalha. Mas não é por causa do cavalo que você vai ganhar. Não é por causa do escudo ou da lança que você está indo para a guerra. Quem é que dá a vitória? É o Senhor. Então você nunca pode confiar no teu cavalo. Você nunca pode confiar na força do teu... na força do teu braço. Você nunca pode confiar na lança ou no escudo. Você nunca pode confiar na estrutura humana que você tem para entrar na batalha que você está passando. Essa passagem diz muito a respeito, muito forte. Irmã Elisete Suzano, por favor. Passagem que foi lhe confiada. Paz do Senhor. Josué 10, 8. E o Senhor disse a Josué: não os temas, porque os tenho dado na tua mão. Nenhum deles parará diante de ti. Olha só. Qual é a passagem? Josué 10, 8. Leia de novo. E o Senhor disse a Josué: não os temas, porque os tenho dado na tua mão. Nenhum deles parará diante de ti. Olha só. Quem é que dá o inimigo na mão daquele que serve a Deus? O próprio Deus. É Deus que dá o inimigo nas mãos daquele que serve a Ele.
você tem que entender que a batalha, a guerra, quem permite é Deus. Vocês têm que entender que cada versículo que está sendo lido aqui hoje é Deus falando com você. Tem gente que fala assim, acontece muito, né? Eu queria tanto ouvir Deus falar comigo. Meu Deus, Deus está falando. Deus está falando. Repita comigo, Deus está falando. Repita com força, Deus está falando. Diga assim, Deus está falando. Diga, Deus está falando. Ponha força na sua casa. Tenha ousadia em falar isso. Você acredita no que eu estou pregando aqui? Diga, Deus está falando. Deus está falando em cada versículo. Deus está falando em cada capítulo. Leia de novo, irmã Elisete, que tem gente que ainda não entendeu o que Deus está falando. Fala aí, deixa Deus falar. Irmã Elisete, você sempre falou assim, eu queria ser tão usado por Deus. Quando você está lendo uma palavra dessa, quando você lê uma palavra dessa para uma pessoa, você está deixando Deus te usar. Vocês têm noção? O poder que tem as palavras que saem da boca de vocês? Glória a Deus. Quando vocês pegam um versículo bíblico desse que eu dei para cada um, eu estou ensinando vocês a pregar. Eu estou ensinando vocês a ministrar a palavra. É forte isso. Vocês podem mudar a casa, o bairro, a cidade de vocês, a vida de homens e mulheres que Deus vai colocar na mão de vocês. Eu sei que há muitos que ainda têm a mentalidade que acham assim, eu busco a Deus para Ele resolver um problema meu. Não, você está buscando a Deus porque você tem prazer em obedecê-lo. Leia de novo, irmã Elisete, faz favor. Karime. E o Senhor, sim. E o Senhor disse a Josué: não os temas, porque tenho dado na tua mão, nenhum deles parará diante de ti. Leia de novo com calma. E o Senhor disse a Josué: não os temas, porque os tenho dado na tua mão, nenhum deles parará diante de ti. Olha aqui, Josué foi para a batalha. O que Deus falou para ele? Eu vou dar os teus inimigos nas tuas mãos. Mas tu acha que Josué tinha uma vida penga como alguns crentes têm? Gente que diz que é crente, mas não confia em Deus. Confia mais no cavalo, confia mais na espada, confia mais na lança, confia mais no político A, político B. Não, Josué confiava em Deus. Tem muita gente que confia muito na palavra do médico. O que o médico falar está falado. Não, minha filha, o que Deus vai falar é que vai se concretizar na sua vida. Josué sabia que tinha uma batalha, só que ele tinha uma vida com Deus e Deus disse, eu vou dar o teu inimigo na tua mão. Eu vou entregar na tua mão o teu inimigo. Deus vai fazer você vencer a batalha quando você entender o que é confiar nele. E ele está falando aqui, eu acredito que ele deve estar falando com alguém aqui. Aleluia, olha lá, ó, Elisete Suzano já pegou a unção. Tem que estar no espírito para pegar isso aqui. Deus pega, irmão. Vocês querem ouvir Deus? Tem gente que quer ouvir Deus, que Deus desça com anjo, com querubim. Deus está falando pela palavra. A palavra está dando efeito. Olha lá o que Deus fez com ela. Nem aguenta em pé lá. Isso é unção. Tem gente que está aqui me vendo e está pensando na novela, está pensando na política. Mas tem gente que está aqui na unção. Está entendendo? Entende o mistério espiritual da palavra. Irmã Patrícia, leia. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu poder de ferir? O que dá à morte o poder de ferir é o pecado. E o que dá ao pecado o poder de ferir é a lei. Mas agradecemos a Deus Patrícia Soares, vitórias. Leia bem devagarzinho. Onde está a morte, a sua vitória? Repitam todos comigo. Aonde está a morte? A sua vitória. A sua vitória. Continua, irmã. Onde está a morte, o seu poder de ferir? O que dá à morte o poder de ferir é o pecado. O que dá à morte, escuta essa. O que dá à morte o poder de ferir é o que, irmã? O pecado. Pessoa que ela vive no pecado. Você pode ter pecado hoje, pode ter se estressado hoje, pode ter passado um monte de problema hoje. Você pode ter... Eu acredito que todo mundo toma banho, né? Todo mundo toma banho. Pelo menos 90 do dia tem que tomar banho. Agora eu digo para vocês. Por que você toma banho?
porque você soa, porque você suja. É ou não é? É ou não é? Espiritualmente, todos nós temos uma vida com Deus ativa, a gente ora, lê Bíblia, jejua, tem uma vida com Jesus, a gente se enche das coisas de Deus e Deus é glorificado na nossa vida. Porque o poder da morte está onde, irmã Patrícia? No pecado. No pecado. E essa morte não é a física, meu caro, minha cara. Eu estou aqui hoje, né? Você está aí hoje respirando, mas amanhã você vai se deparar com a eternidade. Amanhã eu vou me deparar com a eternidade. Amanhã nós vamos nos deparar com a eternidade. Você já tem que provar a eternidade de Deus aqui nessa terra. Você tem que viver aqui nessa terra como você vai viver na eternidade. Eu te pergunto, você sabe como será lá na eternidade? Nós vamos adorar a Deus todos os dias. Nós vamos servir a Deus todos os dias. Nós vamos buscar cada vez mais a vontade de Deus, porque ela vai estar materializada no corpo, na alma e no espírito. Hoje você tem algumas guerras para fazer a vontade de Deus, mas você vai vencer todas elas. Continua, irmã Patrícia. E o que dá ao pecado o poder de ferir é a lei. Mas agradecemos a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Quem é que nos dá a vitória? Diga assim, quem me dá a vitória é Jesus. Abre essa boca hoje para falar isso. Quem me dá a vitória é Jesus. Você tem poder nas suas palavras. Você fica aí quieto, mudo. Não, Deus te deu poder para falar e acontecer. Quem te dá a autoridade e o poder é Jesus. Aleluia. Leia de novo esse finalzinho aí, que isso aí é violento demais. Mas agradecemos a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. É forte demais, né? Agradecemos a Deus, como é que é? Que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. É só Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Cadê? Onde é que está aí? Ô, Patrícia, qual é a referência bíblica tua aí? É 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 55 até o 57. É muito forte isso aí. Pega fogo quando a gente começa a ler versículos bíblicos em grupo, vocês vão ver, você vai pegar fogo aí. Patrícia Maia, leia a tua referência. Primeiro, dá um tempo para quem quiser acompanhar na sua Bíblia. Romanos 8:31. Romanos 8:31. Deus tá falando, irmão. Vocês querem tanto ouvir Deus falar. Vocês não têm noção como Deus está falando através dessa palavra aí. E essa simples palavra é um simples versículo. Irmão, tem um poder a palavra de Deus de quebrar muita coisa no mundo espiritual, romper muita coisa na vida das pessoas. Patrícia Maia, leia de novo a referência e pode ler pausadamente o versículo, por gentileza. Romanos 8:31. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Olha só, o que diremos? O que diremos diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu te pergunto, se Deus é por você, aí a pergunta vai, aí você tem que meditar nesse versículo. Deus é por você? Como é que Deus vai ser por mim, pastor? Quando eu confio plenamente nele. Quando eu deposito a minha esperança nele. Você tem que acordar de manhã, não pensando em resolver problema. Você vai fazer o natural, mas você tem que todos os dias acordar com uma única preocupação. Será que eu estou agradando a Deus? Será que eu estou fazendo a vontade de Jesus? Será que a vontade de Deus está sendo perfeita na minha vida? Será que Deus se agrada do modo que eu estou vivendo? Essa é a preocupação, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Marcos Leandro, referência, dê um tempo e leia o versículo. A minha aqui é o Efésios 3:6. Efésios 3:6. 6. A saber que os gentios são cordeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Leia de novo com calma aí. Ao saber que os gentios são cordeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Leia de novo com calma. A saber que os gentios são cordeiros, Opa, parou. membros... Parou. Oi?
Olha aqui. A saber que os gentios. Quando a Bíblia fala de gentios, está falando de mim e de você. Por quê? Gentios são todos aqueles que não são judeus. São aqueles que foram adotados por Deus através de Cristo. Nós somos ligados à salvação através de Cristo. Cristo uniu todas as nações. Os judeus não quiseram Jesus. Você sabe o que fizeram com Jesus. Crucificaram. Porque não reconheceram em Jesus que ele era o Messias prometido pelos profetas do Antigo Testamento. Então observe. Observe. Leia de novo o começo, meu querido Marcos Leandro. Ao saber que os gentios são cordeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Somos co-herdeiro. Existe o herdeiro e o co-herdeiro. Ou seja, Deus não deixou ninguém de fora. A mesma bênção que ele tem para aqueles judeus que se converteram ao cristianismo, ele também tem para os gentios, que somos nós. Ele nos amou. Ele amou o mundo. Você vê o amor de Deus. Continua. Cordeiros, né, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Olha só. A promessa da salvação, a promessa de uma vida eterna com Deus, queridos, você precisa entender, se preocupar e temer, temor de Deus. Aonde vai passar a eternidade você? Onde é que você vai passar a eternidade? Todo ser humano tem essa resposta dentro de si. Deus quer dar a vida eterna e só o Evangelho que nós estudamos é o que dá a vida eterna ao homem. Nós nos submetemos à vontade de Cristo. Forte essa palavra, Marcos Leandro. Deus te abençoe. Irmã Anne, referência. Angélica Maria, abre a câmera, por favor. A Karina também pode abrir a câmera. Amém. Salmos 44, 3, 4. Capítulo 44, versículo 3 e 4. Salmos. Não foi com espadas que os antepassados conquistaram aquela terra. Parou. Não foi com seu próprio poder que eles venceram. Leia só essa primeira parte bem devagar, para entender Deus falando. Não foi com espada que os nossos antepassados conquistaram aquela terra. Olha só. Não foi com a espada que os antepassados conquistaram a guerra? A terra. A terra. Mas foi com o quê? Não foi com o poder de Deus. Foi Deus que fez eles vencerem. Leia o texto. Leia o texto. Não foi com espadas que os nossos antepassados conquistaram aquela terra. Não foi com o próprio poder que eles venceram. Eles venceram com o teu poder, com a tua força e com a luz da tua presença. Assim... Meu Deus, para tudo! Glória a Deus. Leia aquilo ali com calma. Deus está falando com vocês aí. Volta ali. Venceram com o quê? Eles venceram com o teu poder, com a tua força, com a luz da tua presença. Assim tu mostraste o teu amor por eles. Repete de novo para eu entender quais foram os elementos que eles venceram aquela guerra. Leia com calma. Eles venceram com o teu poder, com a tua força e com a luz da tua presença. Assim, tu mostraste o teu amor por eles. Tu és o meu rei e o meu Deus. Tu dás a vitória ao teu povo. Amém. Eu quero que vocês digam assim, ó, Deus dá a vitória ao seu povo. Deus. Diga, Deus dá a vitória ao seu povo. Diga, Deus dá a vitória ao seu povo. Vocês acreditam no que vocês estão lendo?
Vocês creem no que vocês estão estudando aqui comigo? Vocês estão entendendo que Deus está falando com vocês? Se vocês não vibram com um versículo desse aí, misericórdia, irmão. Irmã Anne, de novo, eu quero que você leia essa parte. Qual é os elementos? Bem devagar para eu anotar. Eles venceram com o teu poder, com a tua força e com a luz da tua presença. Assim, tu mostraste o teu amor por eles. Tu és o meu rei e o meu Deus. Tu dás a vitória ao teu povo. Amém, Jesus. Glória a Deus. Quem é crente dá glória a Deus aí. É forte isso aí. A irmã Angelina Barbosa, leia a referência aí. Deus está falando. Quem gosta de ouvir Deus falar é aqui. Vai lá, Angelina Barbosa. Pastor, a minha referência é a mesma, é da Patrícia. É 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 55 a 57. Leia Salmo 91, 7, então. Oh, glória. Salmo 91, 7. Diz assim: mil poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Nada. Leia o Salmo 1. Salmo 91, versículo 1. Leia ali, que é na mesma pegada ali. Tá. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso. O 2. Pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, e o meu Deus em quem confio. Mais? Amém. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas. Parou, desses dois ali. Você não temerá o quê? Espanto noturno? O que diz ali? Você não temerá o espanto noturno, o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia. Você sabe o que é essa... Na original diz a seta. Sabe o que é essa flecha? Essa seta era um demônio que perseguia Moisés. Alguns rabinos falam muito sobre isso. Que durante o dia ele tinha uma perseguição espiritual, até pelo encargo ministerial que ele tinha de conduzir o povo à vontade de Deus. Seta é o nome de um espírito. Então você vê a guerra. A guerra ela não é só física. Você vê a política atual do Brasil, essa guerra aí ela não é só física, ela é uma guerra espiritual. Existe guerra no mundo espiritual acontecendo, e ela é uma guerra totalmente materializada no campo. Toda guerra de fogo, onde tropas, soldados de um lado, soldados do outro, que já houve no Brasil, por exemplo, a Segunda Guerra Mundial, aquela guerra física ela estava acontecendo também no mundo espiritual. Ela estava acontecendo também no mundo espiritual. Então, existe uma guerra acontecendo, mas nessa época Moisés ele fala o quê? Aquele que habita, aquele que mora no esconderijo do Altíssimo, a sombra de Deus, onipotente é Deus, ele pode tudo, né? A sombra do onipotente vai descansar, né? Ele é o Deus, ele é o nosso refúgio. Deus te abençoe, irmã Angelina. Verônica Spala. Referência, e pode ler, minha irmã, com muita calma. Abra o seu microfone. É Romanos 8, do 37 ao 39. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida,
nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Escuta Amém. essa, meus irmãos. Olha que coisa profunda que é essa palavra. Romanos 8,37. Mas em todas estas coisas nós somos mais do que vencedores. Mas em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores. Por meio daquele que nos amou. Quem é que nos amou? Deus. Deus nos amou e entregou Jesus pela nossa vida. Pois estou convencido, ou seja, ele já estava convencido, de que nem a morte, se você não sabe quem escreveu esse livro, foi Paulo. Você sabe como ele morreu? Mataram ele com uma espada no pescoço. Paulo foi decapitado. Não porque roubou, não porque matou, mas ele foi morto. Ele foi morto porque estava pregando o evangelho. Paulo queria ir para Roma, ele quis ser preso para ganhar carona no barco, para Roma. Pois estou convencido, ele fala, de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, ele estava convencido que nem os anjos, nem os demônios que existem, nem o presente, nem o futuro, nem o agora, nem o amanhã, nem qualquer poder que existe, político, globalista, infernista, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa desta criação que nós vemos, será capaz de nos separar você do amor de Deus que está em Cristo Jesus, que é o nosso Senhor. Ele é o teu Senhor, Jesus? Ele é o teu Senhor? Eu te pergunto, você é escravo daquilo que te assenhoria? Olhe para cá. Quando você está numa empresa, você tem que fazer o que o patrão manda. Então ele é o teu Senhor ali naquela empresa. Então você não faz o que você quer dentro de uma empresa. Quando você está num determinado local onde tem uma autoridade, você não faz o que você quer. Quando você entrega a tua vida para Jesus, você se torna escravo de Jesus. Agora vem perto de mim aqui. Vem perto de mim aqui. Se você se torna escravo de Jesus, um escravo, uma pessoa que é escrava, ela faz o que quer? O escravo só faz o que o seu Senhor manda. E o que Jesus pede para você fazer, você tem feito? Porque você pode ter Jesus no lábio, você pode ter Jesus na camiseta, você pode ter Jesus no quadro, você pode ter Jesus nos louvores que você canta, agora você tem que ser assenhorado por ele. Você tem que ser escravo, porque quem não é escravo de Jesus é escravo da mentira, é escravo da prostituição, é escravo da malandragem. Quem não é escravo de Jesus é escravo do pecado, é escravo de alguma coisa. É escravizado por alguma coisa. Quem é o Deus da tua vida? Quem é que comanda você? A quem você se submete? O Senhor pergunta nesse estudo. Ele é a tua proteção. Ele é quem vai fazer você vencer na batalha. Ele é o teu escudo, ele é a tua sombra, que tudo pode, pois te protege e tem todo o poder. Quem pode separar você de Deus? Entregue a sua vida a Jesus. Entregue a sua casa, os seus filhos, sua família. Entregue seu coração a Ele de uma vez. Aceite ser um crente de verdade. Aceite andar de santidade. Aceite andar no centro da vontade de Deus. O escravo não se manda. Às vezes alguns dizem assim, pois é, mas eu tenho o meu livre-arbítrio, né, pastor? Eu digo, crente não tem livre-arbítrio, não. Quem tem livre-arbítrio é o ímpio que faz o que quiser. Você não se manda. Você já tem o Senhor. Você foi pago da morte para viver uma vida eterna com Deus. Então é tempo de você ser escravo de Cristo para não ser escravo de outras pessoas. Quando alguém ia prender Paulo, Paulo dava risada. Vocês vão me prender? Vão me prender? Por que vão me prender? Eu já estou preso. Eu já sou preso pelo Senhor Jesus. Vocês vão querer me matar? Mas eu já estou morto faz tempo. Eu já morri para mim mesmo pela causa do Evangelho. Então, olha a vida que Paulo vivia. Olha o exemplo de alguém que decidiu botar a mão no arado e não olhar mais para trás. Deus tem o poder de mudar a sua vida.
É tempo de renunciar coisas por amor a Jesus. Não é pela religião ou para mostrar para as pessoas. É por amor a Ele. Amar a Deus acima de todas as coisas. Ame a Deus mais do que seu marido. Ame a Deus mais do que sua esposa. Ame a Deus mais do que seus filhos. Ame a Deus mais do que as pessoas aqui nessa terra. Ame a Deus mais do que o seu emprego. Ame a Deus mais do que coisas e objetos desse mundo. Ame a Deus acima de tudo. Ame a Deus. Quando você ama a Deus, você abre mão de coisas para passar mais tempo com Deus. Quando você ama a Deus, você não para de servi-lo porque alguém parou de servi-lo. Você simplesmente entrega a sua vida a Ele. Amém? Glória a Deus. Quero orar neste momento. Feche seus olhos. Senhor Jesus, te agradeço por cada palavra aqui, Senhor, que foi ministrada aos nossos corações. Peço eu a tua bênção sobre a vida dos meus irmãos. Obrigado, Senhor, por mais um encontro tão maravilhoso como esse. Que o teu poder, a tua unção, a tua graça se manifeste na vida de cada irmão, na vida de cada irmã. Para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Angélica Maria, fale alguma coisa? Já estarei passando para o irmão ao lado. Não dá nem para falar, sabe, pastor? Como a palavra ela é libertadora. Tenho passado dias aprendendo do Senhor. Hoje mesmo eu falei com 2 amigos, uma amiga e um amigo. Eu tive a oportunidade de falar. Eles já conhecem a palavra, mas eu vi como a gente precisa se encher e ouvir da boca do Senhor, igual a gente ouviu agora, porque os nossos irmãos, eles também estão sentindo sede, porque parece que a gente está tão cheio de pregações, pastores de todos os tipos, lives de todos os tipos, mas está faltando isso aqui, ó, a boca de Deus. E eu já conheço a palavra há muitos anos, mas Deus tem se feito tão palpável nesses dias, porque eu decidi ouvir da boca dele. Tenho muitas dúvidas, mas eu decidi assim fazer uma pergunta: quem está falando? Né? Quem está falando? E assim, eu tenho visto Deus falar muito aqui, muito nesse estudo, então eu agradeço muito a Deus essa oportunidade. Amém. E desculpa, eu sou chorona. Deus te abençoe. Verônica Spala. Essa palavra qual o Senhor me deu para ler realmente fez a diferença nesse dia no meu coração, porque pode acontecer qualquer coisa, né? Mas nada pode nos separar do amor de Deus, porque independente de qualquer das circunstâncias, nós temos que estar com o coração voltado para Deus e confiar que todas as promessas que Ele tem, Ele vai cumprir na nossa vida. Temos que ter a nossa fé naquilo que Ele já prometeu. E Deus falou realmente muito nessa palavra, em todas as palavras, né? Em tudo que foi ministrado, Deus está ministrando em nossos corações, em meu coração. Glória a Jesus. Tá Amém. muito bom. Angelina Barbosa. Olha, em todas as palavras, como Deus fala, como a gente vê o poder dele. Quando eu resolvi realmente ler e reler a palavra, como ele tem falado comigo. Eu tenho estudado a palavra, graças a Deus. Eu tenho
estou amando a palavra. E tem me enchido, sabe? Eu vejo a diferença. E hoje falou muito comigo. Em todas as palavras que eu ouvi, Deus falou poderosamente. Amém. Olha, sabe, pastor, esse nosso estudo está sendo assim, uma bênção. Amém. Maravilhoso. Glória a Deus. Patrícia Soares. Então, pastor, está sendo muito forte, né, o estudo, a gente tem aprendido muito, né, e aqui nessa palavra que o senhor me deu para ler, que o senhor até me pediu para repetir o finalzinho, né, mas agradecemos a Deus que nos dá a vitória pelo nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo. E não importa o que a gente passa, o que a gente tem vivido, ouvido, né, nós temos confiança que a nossa vitória, ela vem do Senhor. Amém. Deus te abençoe, minha irmã. Amém. 30 segundos, Anne. 30 segundinhos. Glória a Deus, pastor. É forte, é como as irmãs têm falado aí, esse estudo tem sido uma bênção nas nossas vidas. A gente tem aprendido cada dia mais sobre Jesus, sobre a palavra. Que Deus continue abençoando a sua vida e a vida de todos, pastor. Foi muito forte a palavra hoje. Glória a Deus. Irmão Celso, 30 segundos. Vê se consegue falar aí. Dá um salve para nós aí. Tá falhando teu microfone, meu irmão. Vamos lá, Marco Leandro. O Celso, só detalhe, esse dia ele falou comigo que deu certo lá o celular dele. Palavra muito edificante no meu coração, pastor. Falou muito. Amém. Tem muito para falar de hoje. Glória a Deus. Patrícia Maia, 30 segundos. É a mesma coisa. A palavra de Deus realmente ela é viva e eficaz. Ela fala mesmo. Às vezes a gente lê uma vez, quando a gente vai ler na segunda, terceira, ela penetra forte mesmo. Está sendo uma bênção, viu? Glória a Deus. Amém. Elisete Suzano, 30 segundos. Oi, pastor. A palavra forte mesmo, falou muito comigo, falou no meu coração, né? Essa palavra de hoje foi o que eu passei ontem, né? Eu tô vendo o trabalho de Deus, assim, muito forte na minha vida, entendeu? Que o inimigo tem se levantado, mas é Deus trabalhando em mim, meu caráter. Eu agradeço muito, tá sendo maravilhoso estudar a palavra. Amém. Ana Célia, 30 segundos. Oi, pastor. Sim, aprendi bastante os versículos, né? Quando o senhor começa a ler o apóstolo, a diferença que eu vejo, assim, que parece que a palavra já vem falando, vem revelada, assim, no nosso coração. Deus tem falado, assim, muito comigo aqui através do estudo, e esse versículo que o senhor deu para mim é o que está acontecendo aí, né, no mundo. O cavalo se preparando para a batalha, mas a vitória vem do Senhor, né? Amém. Graças a Deus pela palavra. Glória a Deus, irmãs. Meu irmão Rafael, lá da Sara Regina. Ô pastor, o amor de Deus nos constrange cada dia mais, cada vez mais, o pastor. E cada versículo aí que foi lido aí por nós, falou profundamente no meu coração, né? Por que eu estou falando? O amor de Deus nos constrange, que a gente tem que sempre entrar na presença de Deus, reconhecendo que é pela graça que nós não somos merecedores e que nós não somos dignos de receber esse amor, né? Mas ele nos deu como um presente, né? Como uma dádiva. Isso é tremendo, isso é inexplicável. Glória a Deus, meu querido. Raimunda dos Santos. Fala comigo, irmã Raimunda. Oi, pastor. E a palavra. 30 segundos. Foi muito boa, pastor. Falou muito comigo. Sempre falo, né? Queima no coração da gente. Estou grata a Deus por estar aqui com vocês. Glória a Deus. Tatiana Maria Rodrigues, tudo bem? Tá aí no escuro aí, que nós não estamos vendo ninguém aí. Jesus amado, dá luz lá. Foi arrebatada. Glácer Jane Pereira Santos.
Tu leu a palavra? Oi. Tu leu a palavra? Eu não li a palavra que o celular apagou 5 minutos. Minha irmã. Eu não li. Mas tem ouvido? Tem ouvido? Foi benção? Eu ouvi sim Posso ler? Pode ler, vai. Leia aí. Deuteronômio 24. Isso. 20, versículo 4. Pois o Senhor, vosso Deus, é quem vai convosco a peleja por vós, contra os vossos inimigos, para vos salvar. Glória a Deus. Palavra muito forte, minha irmã. É o Senhor que vai na guerra, na batalha contra os nossos inimigos. Não é nós, não. É Ele que vai. É só a gente ficar na posição que Ele... Existem batalhas na Bíblia que o povo de Israel não precisou nem batalhar. Deus deu uma confusão lá, se mataram tudo. Amém? Amém. Deus abençoe, minha irmã. Tatiana Maria Rodrigues está aí off aí, mas nós estamos aqui, irmã. Deus te abençoe. Obrigado pela participação também. Eu quero orar especialmente pela vida de todas as pessoas que têm nos acompanhado, feito os estudos. Quero orar pela vida das pessoas que têm ofertado também. Todo culto tem oração, tem oferta, tem palavra. Quero orar pela vida de vocês também, os dizimistas do ministério. Amém? Estenda a mão para cá, Pai. Eu entrego a vida dos meus irmãos, das minhas irmãs. Te agradeço pela vida deles. Obrigado a Deus pela vida de cada um. Deus tem se esforçado, dedicado tempo de qualidade, Senhor, 7 da noite para estudar a Tua Palavra. Abençoa cada vida. Eu abençoo também em especial a vida dos dizimistas, os que têm cumprido a Tua Palavra, os ofertantes, pessoas que ajudam esse ministério. Entrego a vida de cada um para a glória do Teu santo nome, Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amanhã tem mais. 7 horas da noite eu tô aqui. Ó, entrem na hora, viu? Que eu não vou mais deixar vocês entrar atrasado, não. E outra coisa, sempre a câmera aberta, fora a parte o irmão Celso, que tem as atividades dele lá, e eu sei a situação do trabalho dele lá. O restante, todo mundo aí posicionado para a glória de Deus. Quem quiser agendar telefonema, agenda, que daí a gente aí conversa de forma particular, instrução, orientação, oração, visão, tudo que vocês quiserem. Nós estamos aí para servir vocês. Deus abençoe, fica na paz do Senhor Jesus, até mais. Tchau, 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 tchau.